Dead Space lançou um remake em 2023, melhorando a história e a jogabilidade do jogo original de 2008. Só que esse remake não surgiu só para atualizar os gráficos e apresentar uma nova geração de jogadores, o Dead Space. Ele também consertou algumas pontas soltas que não conectavam o jogo original com o filme Dead Space: A Queda. Antes desse remake havia algum debate se esse filme seria ou não canônico, mesmo que ele tenha sido coproduzido pela EA com um estúdio de animação. A EA praticamente deu carta branca para esse estúdio, contanto que ela seguisse a lore corretamente e a estética do jogo, porque os dois foram lançados praticamente ao mesmo tempo, sendo esse filme uma prequel de tudo o que aconteceu em Shimura. Esse filme tem uma animação muito característica, que inicialmente eu pensei que era dos mesmos estúdios que fizeram essas novas séries da Netflix, até porque tem alguns diálogos que me fizeram pensar que poderia ser mesmo. Porém, eu irei falar disso mais adiante. Só que pesquisando sobre esse estúdio, eu tive uma grata surpresa. É o mesmo estúdio que fez o X-Men Evolution, os Simpsons da 4ª até a 27ª temporada, o Máscara, Mortal Kombat e Defensores do Reino, e quem nasceu nos anos 90, muito provavelmente deve ter assistido algum desses desenhos, ou todos eles. Isso também explica o porquê Dead Space ele é tão violento. Eles sempre faziam animações mais infantis, e quando receberam a chance de fazer uma obra voltada majoritariamente ao público adulto, quiseram fazer uma animação cheia de gore, com pessoas sendo atacadas o tempo inteiro pelos necromorfos e com muitos palavrões. Parece aqueles casos em que quando a gente não pode fazer alguma coisa que queria, e quando finalmente pode, exagera. É praticamente isso no filme. Tanto que nesse mesmo ano, de 2008, eles também produziram o filme do Turok, aquele do Nintendo 64, que eu particularmente achei que faltou muito dinossauro e muitas armas alienígenas. E bizarramente, mesmo que lembre as animações da Netflix algumas vezes, o filme ele é bem bom na verdade, e tem um estilo de animação que deixa os personagens mais fortes, mais brutos e mais violentos. E eu sei que eu já usei a palavra violência umas 50 vezes, mas é porque se desse para resumir esse filme inteiro em uma palavra, seria essa. Só que eu quero dar um passo além das paredes e portas pintadas de vermelho e falar da história do filme, e como tudo isso se encaixa no jogo principal. Só que antes de eu falar do filme, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mitter e esse é o canal Zombestein. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa sua curtida que ajuda demais o canal a crescer, e se você não se inscreveu, se inscreva para nos acompanhar com vídeos novos toda semana. E se conhecer alguém que gosta de Dead Space, compartilhe com ela. E aos poucos vamos criando uma comunidade que gosta de ver obras de fim de mundo, ou nesse caso, fim de nave ou fim de vida no universo. Enfim, uma comunidade que gosta de ver as coisas acabarem. Agora sim, com a apresentação feita, vamos voltar ao filme. Ele se passa imediatamente antes do jogo começar. A última cena do filme é a nave de apoio chegando em Shimura, que é onde se passa o primeiro jogo inteiro. É tipo em Star Wars Roguelike. A última cena do filme são os soldados da Resistência entregando a planta da Estrela da Morte para a Princesa Leia. E o primeiro filme da primeira trilogia começa com eles falando que receberam a planta da Estrela da Morte, e que agora eles têm uma chance de vencer. É praticamente a mesma coisa em Dead Space. O jogo começa com a nave de apoio chegando em Shimura, que é uma nave importante pra caramba de extração de minerais pelo espaço, que permitiu os seres humanos a construir tecnologia cada vez mais complexas. Quando essa nave está chegando e na pista de pouso não tem nenhum infectado, é por causa da nossa protagonista, Alyssa Vincent, que limpou todos os infectados se sacrificando. Ela é a chefe de segurança da Shimura, e acompanhamos ela pela nave tentando fazer alguma coisa para impedir a infecção de se espalhar. E como vemos no jogo, ela fez o que pôde, mesmo com tão pouco que tinha. E esse filme ele é importante justamente para a gente entender o caos que foi no começo da infecção dos necromorfos. Porque no jogo, as coisas já aconteceram e precisamos ir entendendo através dos arquivos de voz e arquivos escritos pela tripulação. E os arquivos são das pessoas religiosas, dos cientistas, dos operadores das máquinas, dos engenheiros, enfim. Cada um deu um relato que nos ajuda a entender as coisas, mas nós não tínhamos visto o que de fato aconteceu. E ele já começa justamente quando a tripulação encontra um artefato alienígena chamado de O Marcador. Os personagens começam a perceber que tem uma onda de desviver acontecendo com as pessoas de uma forma muito estranha. Só que ninguém dá muita atenção no começo porque falam que as pessoas estão enlouquecendo por ficar tanto tempo na nave. Eles passam alguns anos em viagem pelo espaço para minerar e só depois volta para a Terra com toneladas de minério que será usado para praticamente tudo. E depois que eles pegaram esse marcador para levar para a Terra, o marcador começou a entrar na cabeça de todo mundo e fez as pessoas se desviverem ou desviverem outras pessoas. Geralmente as histórias fazem as pessoas enlouquecerem por elas não suportarem estar mais naquela situação ou por algum outro motivo muito pouco plausível. Só que o que faz a franquia Dead Space ser tão boa é que sabiam que tudo isso iria acontecer e foram atrás desse marcador sabendo disso. E no decorrer do filme começamos a perceber que muitas das pessoas que estão naquela viagem é de uma religião chamada unitologista. E no jogo nós descobrimos que foi proposital praticamente a tripulação inteira ser unitologista. E isso muda tudo, porque esse artefato na verdade é uma relíquia dessa religião, que eles acabaram por descobrir que esse marcador estava em uma zona não mapeada e começaram a mexer os pauzinhos junto à empresa
empresa que faz essas expedições para que a maioria da tripulação seja um nitologista e aceite receber o marcador e o proteger com suas vidas. Só que o plot dentro do plot é que na verdade é uma raça alienígena que criou o ser humano e toda a vida no universo, e esperou para que fôssemos um tipo de vida que conseguíssemos se expandir pelo universo, para aí sim, então, talvez vendo bem, eles possam se alimentar de toda a vida existente no universo e criar a vida do zero de novo. E é até estranho a gente conseguir derrotar eles com a força da vontade e de uma pistola laser desenvolvida para se proteger nas expedições, mas ainda assim, é videogame e é legal. Até porque essa raça alienígena só aparece nos últimos jogos. Até lá eles mandam os necromorphos fazer o trabalho pesado e só depois vem recolhendo a colheita. E logo depois do começo do filme, vemos que o capitão da nave é dessa religião. E mesmo não sabendo o que o marcador é, e com provas quase conclusivas de que o marcador alienígena está causando uma onda de violência e desvivamentos, ele continua com essa ideia de levar para a Terra, até que o pior acontece. Eles estavam em um planeta chamado Aegis 8, ou como quer que se pronuncie isso, minerando ele. Quando as coisas com o marcador começam a acontecer, a base que eles tinham no planeta foi atacada por um necromorfo que transformou as pessoas daquele lugar em necromorfos. E é aqui que é genial o que o Dead Space faz. Ao invés da infecção ser por um vírus ou um fungo, ela é passado pelo marcador que envia um sinal e ativa micro-organismos e substâncias infecciosas presentes no ambiente. Só que esses seres não existem, é um marcador que os cria quando envia esse sinal. Só que não é só ele ativar, as pessoas precisam estar desvividas para que esses organismos entre no corpo e comece a transformação. E isso casa com aquilo que aconteceu de as pessoas estarem se desvivendo no começo, e elas começarem a se transformar. E em muito pouco tempo, a base inteira foi tomada pelos necromorphos. E aqui acontece uma das coisas que a nossa suspensão da descrença precisa ser bem alta. Vai duas pessoas da segurança averiguar o que aconteceu na base desse planeta, porque Ishimura fica o tempo inteiro na órbita do planeta. E quando eles chegam, a primeira coisa que vem é que não tem nenhuma pessoa lá, e todos os corredores estão com uma gosma alienígena que não sabem o que é. Só que aí um deles simplesmente manda um "te vejo por aí" e sai andando. Eu nem preciso dizer o quão estúpida foi essa ideia, e 5 segundos depois os aliens pegam um amigo dele e milagrosamente não fazem nada com ele. E andando pelos corredores, ele acha sua esposa e ela se desvive na frente dele, e por algum motivo ele leva o corpo dessa moça já desvivido para a nave para entrar em Ishimura. O pessoal da nave falou para ele dar meia volta e não entrar em Ishimura. Ele tá com um gigantesco "dane-se" e acelera uns 800 km por hora. E mais uma vez a nossa suspensão da descrença pita alta aqui, porque a moça se transforma em segundos, ataca ele, e mesmo assim a nave entra quase a 1000 por hora sem frear e não causa nenhum dano. A nave só cai, libera os 2 necromorphos, que faz a limpa em geral. E a partir daqui que vira aquela bagunça generalizada, porque é nessa parte que retrata tudo o que aconteceu dentro de Ishimura, como os últimos sobreviventes deixaram de ser sobreviventes, como o capitão da nave, que já estava mais doido que sei lá o que, estava paranoico e psicótico, achando que todo mundo da nave estava lá para agir contra ele. A princípio podemos pensar que se eles fecharem as portas, ficariam isolados. Só que os necromorphos têm algumas particularidades, como conseguir andar pelos tubos de ventilação e terem transformações diferentes. Então a tripulação ficou na seguinte situação: se fechassem as portas, ficariam presos com os necromorphos dentro das salas em que estão, e se deixassem as portas abertas, os necromorphos chegariam mais rápido. E o resultado disso foi que os que se trancaram e os que não se trancaram, todo mundo rodou. E o filme mostra bem essa parte. Por ser um filme bem curto, de 1h15, a maior parte dele se passa depois que esses dois chegam na nave e começa a violência generalizada. Esse é o turning point desse filme, quando a infecção chega. Apesar de vir através de 2 furos de roteiros gigantescos, é a partir daqui que o filme entrega o que nós estamos esperando esse tempo todo. Quando a loucura começa, a chefe de segurança, Alyssa Vincent, chama todos os membros da segurança que ainda estão vivos e começa a andar pela nave procurando por sobreviventes. E nesse momento conseguimos ver o caos que foi isso, o porquê foi tão difícil derrotar eles. Uma das características que os necromorphos têm é que eles só vão de arrasta se você desmembrar eles. Então, para conseguir derrotar era necessário que todos eles atirassem ao mesmo tempo. Só que o problema amplia. As armas que eles levaram para lidar com os seres humanos são ineficazes contra eles. E só muda um pouco a situação quando eles pegam aquelas armas a lasers. Mas, ainda assim, naquele momento, já eram muitos contra poucos. O filme nos mostra como a tripulação de Ishimura enlouqueceu quando começaram a transportar o marcador para a Terra, e que isso libertou os necromorphos e começaram a todos a nave ter as suas vidas encerradas. Que era essa justamente a proposta do filme. Tanto que eles têm uma aura de ser um episódio de alguma série. Pelo menos para
para mim, dá uma impressão que poderia ser uma série de uns 8 episódios que seria muito bom também. Certo que isso também abre margem para os episódios serem arrastados e chatos, mas na minha cabeça, na minha fic, seria muito melhor se fosse dividido. Só que, ainda tem algumas coisas que eu queria falar do filme que não necessariamente se encaixariam antes, porque a ideia do vídeo é mostrar para vocês que existe um filme do Dead Space, que conta como as coisas aconteceram, e que ele pode ser assistido independentemente se gostarem dos jogos ou se não jogou nenhum jogo. E mesmo o filme sendo bom, tem alguns pontos que parecem que eles não tiveram tanto tato na hora de criar. Uma das coisas que mais incomoda nesse filme é o quanto os personagens não conseguem ter uma linha de diálogo sem estarem xingando uns aos outros. É algo como, a Vincent vai falar com o capitão da nave e já chega com, eu sou a chefe de segurança e você é um burro. E ele responde com, beleza, agora vai lá encher o saco de outro. E já começa um xingar o outro de graça. Aqui parece que ninguém sabe conversar e isso dura o filme inteiro, a ponto de ficar chato assistir como cada um fala. Outro ponto são os membros da segurança. Eles são os estereótipos desse tipo de filme. Muito babaca uns com os outros, a ponto de nem parecer uma equipe. O jeito que eles se comportam são bem burros, a ponto de você se perguntar como eles conseguiram autorização para terem armas. Nem parece que estão no meio do caos e que muito provavelmente irão de naninha divina muito em breve se as coisas continuarem como estão. Poderia ser algo como os Guardiões da Galáxia, uma desordem mais artificial para os personagens parecerem mais legais, mesmo que force um pouco. Aqui só teve a parte do forçar. É como se todo mundo o tempo inteiro quisesse ser o fodão para nada, porque parece que eles não estão entendendo a situação em que estão. Aliás, não tem nenhuma pessoa dessa nave que parece entender o que está acontecendo. Só um médico que na hora que percebe que estão condenando a humanidade, o primeiro pensamento é, vamos largar esse marcador em algum lugar do universo e destruir ele. E a galera acha ruim, justamente por serem todos dessa religião. Pelo menos essa parte eles casaram, foram finos demais. Todos ali eram fanáticos religiosos. Que geralmente isso me incomoda bastante, tratar um grupo de pessoas como se fossem burras, mas nesse caso específico, não são eles que estão tomando as decisões por si. É tipo Cthulhu, tem uma entidade, entre aspas, ordenando eles a agirem assim. Então pelo menos deu para engolir isso. Mesmo que mostre um religioso do bem, ficou forçado demais, pareceu que foi mais para dar aquela crítica social foda sem peso ou sentido algum. Foi por isso que eu achei que os estúdios que fazem as animações da Netflix fez esse filme. Pelo menos, a personagem principal ela é muito boa. Mesmo que de graça discuta com todo mundo, se ela tivesse deixado o médico fazer o certo, não teria acontecido tudo isso. O médico já tinha falado para soltar o artefato no espaço, e se não conseguissem fazer isso, derrubar a nave no planeta e acabar com tudo, mas salvando a humanidade. Só que ela meteu um, eu vou salvar todo mundo, do nada. E ela já sabia que não tinha como fazer isso, e acaba fazendo besteira. Porque quando a equipe de segurança vai para o olho do furacão e vem de perto o que está acontecendo, e de alguma forma eles ainda conseguem sair e voltar para onde estava o capitão e a tripulação de alta patente, descobre que ninguém sabia o que fazer e todos estavam em pânico. E tudo piora quando o capitão achou que seria desvivido pelo médico que queria dar um sedativo para ele se acalmar, porque ele estava tendo um surto psicótico. E na hora em que ele foi aplicar a injeção, ele fica se debatendo e acaba se soltando das pessoas que estavam segurando ele. Só que isso faz ele se jogar para frente e cair em cima do médico. E a agulha da seringa perfura o olho dele, acertando o cérebro. Foi insta-kill. E depois disso, todos ali ficaram funcionalmente inoperantes. E quando a Vincent chega, ela iria assumir o comando da nave. Até falarem que o médico quer derrubar Ishimura, aí ela tem a pachorra de passar por todo aquele inferno de novo, só para impedir o médico com a justificativa de que ela queria salvar as pessoas. Que pessoas, minha amada! Você viu tudo indo de arrasta. Porém, se tivessem trabalhado ela um pouco melhor, seria uma das melhores personagens que passou por uma situação extrema. Sinto que ela ficou no quase. Ela é aquele tipo de personagem que é boa em tudo e que nós gostamos de acompanhar. Ela carrega bastante o filme, a ponto de, se lançarem uma DLC do primeiro jogo só com as coisas que aconteceram nesse filme, os jogadores com certeza iriam gostar de jogar com ela, porque ela é uma personagem feminina forte e carismática. E também, se não fosse por ela, entrar na Ishimura seria impossível. Quando o pessoal chegasse na nave e visse todos aqueles necromorfos, eles iriam imediatamente reportar e ir embora, ou seriam atacados e também iriam de naninha. Mas isso mudaria completamente a história. Se os seres humanos já soubessem disso e gravassem para toda a humanidade ter conhecimento do que aconteceu ali, tudo seria diferente na franquia. Porque quando ela estava perto de ir de naninha divina, ela conseguiu encontrar um lugar seguro e protegido. E como uma última tentativa de eliminar todos os alienígenas, ela abriu a porta da nave e puxou todos que estavam lá para o espaço sideral, incluso ela. Ela entendeu isso como uma última tentativa de fazer alguma coisa, porque ela sabia que não iria conseguir sair de lá, e pensou em conseguir levar o máximo de necromorfos consigo, e não sabe que isso permitiu que o Isaac Clarke chegasse na nave e fizesse tudo o que ele fez que a gente vê nos jogos. Eu não sei se vocês já assistiram o filme, mas se não, com certeza vale o tempo de vocês. É um filme bem curto e bem direto ao assunto, e o melhor é que tem no YouTube, só precisa ativar as legendas. Eu ainda acredito que se fosse uma série de uns 6 ou 8 episódios, poderiam trabalhar melhor o que aconteceu com a nave e de como tudo foi pelos ares, e dar mais camadas aos personagens
filmes e não serem unilaterais, com uma única personalidade. Eu sei que esse filme ele é muito pouco conhecido até mesmo para as pessoas que gostam da franquia, mas eu quero fazer vídeos de obras que são poucos conhecidas também, e não ficar no mais do mesmo. E eu falei tudo o que eu achava interessante de comentar. Agora é só vocês assistirem e tirarem as suas próprias conclusões. Eu vou ficando por aqui, espero que pelo menos tenham se entretido com o vídeo. Se gostarem dessa temática, se inscrevam para vídeos novos toda semana. Se não deixou a sua curtida, curta que ajuda demais o canal a crescer. Se conhecer alguém que goste de Dead Space, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e aos poucos vamos criando uma comunidade que teria a mente controlada por uma raça alienígena que tem quase a idade do nosso sistema solar. Porém, temos certeza que seríamos nós, o Isaac Clarke. Eu espero vocês na próxima, fiquem todos bem, beijos, tchau tchau.